O medo te impede de agir. O medo te impede de investir. O medo te impede de confiar. O medo te impede de avançar. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Davi, um menino que todos nós conhecemos a história, que matou o gigante, que matou Golias. E hoje nós vamos ver a atitude que Davi tomou diante de um grande e enorme obstáculo. Vamos ao texto, que está em 1 Samuel, capítulo 17, e eu vou ler um pouquinho a história para vocês. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Aqui, o exército de Israel, né, quem está à frente é Saul, não é Davi, é Saul. Eles estão posicionados, ou seja, eles estão preparados para ir contra o adversário, porém, eles estão com medo. Eles estão com medo porque o adversário é grande, é forte e está bem mais preparado. Porque ele está todo equipado, todo armado, ele está bem preparado. Então, o exército de Israel, os homens de Israel eram homens normais, homens pequenos. Mas o exército dos filisteus eram homens, tinha um homem chamado Golias, que ele era enorme, ele tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. E ele era muito forte. Então ele desafiou um homem só do exército de Israel para lutar com ele. Então ele fez a proposta: se algum homem de vocês me derrotar, todo o meu exército servirá a vocês. Mas se eu derrotar esse único homem que virá contra mim, do exército de vocês, todo o exército de vocês virão nos servir. E o que aconteceu? Ninguém foi, porque era um homem só para lutar com um gigante enorme. E todo mundo ficou com medo. Eles estavam posicionados para avançar, para vencer aquele exército. Mas eles viram que ele não tinha chance nenhuma. Por quê? Porque o seu adversário era bem mais forte, bem mais preparado do que eles. O que aconteceu? Eu vou ler mais um pouquinho para vocês. No verso 16, vai dizer assim: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Durante 40 dias, esse filisteu, o gigante, foi de manhã e de tarde chamar o exército de Israel para lutar contra ele. Chamou esse único homem, né, do exército para lutar contra ele. Mas ninguém foi. Gente, durante 40 dias. O exército estava em posição de combate para avançar, só para avançar, mas ninguém teve coragem de enfrentar esse gigante. Ninguém, eles passaram 40 dias nessa peleja, só com medo de avançar, só com medo de ir adiante, só com medo de enfrentar o seu medo e ir contra aquele gigante. Eu estou abreviando o texto porque o texto é bem comprido, para não ficar muito estranho. E o pai de Davi, Jessé, ficou muito preocupado, então mandou Davi levar alguns alimentos para os seus irmãos e ver como seus irmãos estavam, né, lá nesse campo de batalha. E Davi chega exatamente na hora em que o filisteu está igual cachorro latindo, ameaçando o exército de Israel, e ninguém se posicionou, e ninguém teve a coragem de ir até lá. Lutar contra esse gigante. E então Davi vai.
E aí Davi deixa as coisas lá que ele trouxe para os seus irmãos e vai exatamente para o campo de batalha. E quando ele chega lá, Davi pergunta aos soldados, vou ler para vocês. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram. Então as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi disse para Saul que não era para ninguém mais ficar com medo, porque ele, aquele menino, aquele rapazinho, ia lutar contra o gigante. Então Saul disse: não, tu não vai não. Olha para o teu adversário, tu não vai não. Eu vou porque quando aparece um urso ou um leão para comer as ovelhas do meu pai, eu mato tanto o urso quanto o leão. Quanto mais esse daí, quanto mais esse gigante aí. Eu tenho coragem para ir. Eu vou. Então Saul deixou, estou resumindo aqui para vocês. Então Saul deixou Davi ir contra o gigante. E Davi, quando chega diante do gigante, o gigante começa a ameaçar Davi. E então Davi disse assim aos filisteus. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja aí a confiança que Davi tinha no seu Deus. Olha o que ele disse. Tu vem contra mim com espadas, com dardos, com armaduras, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Sabe o que é isso? É você depositar toda a sua confiança no Senhor. É você tirar o medo e passar a crer e a confiar no Senhor. Davi, ele foi àquela luta com fé, crendo que ele ia vencer, com coragem, com confiança no Senhor. Essas eram as armas que Davi tinha. Davi não tinha outra. Os filisteus tinham armas, tinham lanças, tinham as armaduras, tinham capacete, todo o equipamento apropriado para uma guerra. Mas Davi, ele usou o que ele tinha. O que Davi tinha? Era uma coisa que Davi usava todo dia. Era uma bolsinha com pedras, porque ele era pastor de ovelhas e ele usava aquilo todo dia. Então Davi usou o que ele tinha e lançou. Ele pegou a pedra, pegou o estilingue e lançou só com uma única pedra na testa do gigante e venceu o gigante. O que eu quero dizer para você é: você está aí parado, você tem as armas na mão, mas você está com medo de avançar. Você está com medo de enfrentar os obstáculos que virão à frente. Você está com medo de invertir. Você está com medo de não dar certo. E tudo isso são obstáculos que nós precisamos romper para que a gente possa chegar ao objetivo que a gente quer. Talvez tenha algo na tua mente que está sendo exatamente esse gigante.
que não quer deixar você avançar. O medo não está deixando você avançar. O medo não está deixando você ir adiante, você se posicionar. Há tanto tempo você está aí esperando, igual o exército, estava 40 dias esperando, posicionado, com as armas na mão, mas estavam com medo de avançar. Estavam com medo de ir contra os obstáculos que estavam no seu caminho. Mas eu quero te dizer que, assim como Davi, com coragem, com fé e confiança no Senhor, eu quero te dizer que você vai vencer. Você vai vencer esses obstáculos. Se assim você crê. Se você crê que você vai vencer, porque confiando no Senhor você vai vencer. Talvez você está aí querendo abrir um negócio na sua casa. Você tem as armas na mão, está posicionada, mas está com medo de avançar, está com medo de dar largada, está com medo de começar. Por quê? Porque você imagina, não, e se não gostarem do meu trabalho? E se eu não conseguir uma clientela? Não, mas o trabalho da vizinha é melhor do que o meu. Isso são gigantes na nossa mente e faz com que o nosso coração encha de medo. E isso paralisa, porque não te deixa avançar. Então, pega a sua fé no Senhor, tenha coragem e vença esses gigantes que tem na sua mente, que te causam medo. E vá em frente. Vá em frente. Porque tem coisas que nós não conquistamos ou não conseguimos porque não tentamos. E se tentamos, desistimos. Então, vença os seus medos. Vença os obstáculos, os gigantes que aparecem aqui na nossa mente e também externo. Como que eu venço esse gigante? Com fé, com coragem e confiança no Senhor. Essas são as armas que você vai usar. Então não fique mais esperando, posicionada, com as armas certas, com as coisas tudo na mão, está com medo de ir. Não fique mais assim, mas tome coragem e vai.